agora, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a base legal da administração pública brasileira. Eu preciso dizer a vocês o seguinte: todo governo ele é amparado pela Constituição. Se vocês olharem o histórico, nós temos o histórico do Brasil, nós temos várias constituições. Por quê? Muda o governo, a depender da forma como ele vai governar, ele precisa fazer alterações constitucionais para ter amparo, para que o seu governo esteja resguardado, né? E o Brasil ele teve uma fase ditatorial, depois veio fase democrática. Então, são tipos de governo diferentes. E por isso, tantas mudanças na Constituição. Não só para amparar os tipos de governo, mas também para que o Estado pudesse ir avançando dentro daquilo que o seu governante julgava ser importante para o país. E além dessas mudanças constitucionais, alguns governos implementaram reformas administrativas. Existem vários tipos de reforma: reforma previdenciária, reforma política, reforma agrária, que a gente espera que saia há muito tempo no Brasil e nunca sai, reforma fiscal, que é outra que a gente está esperando, uma reforma fiscal tributária que a gente está esperando há um bom tempo, também não sai, né, para tributar as grandes fortunas. E nos últimos meses, né, a gente tem ouvido falar muito da luta que o governo Bolsonaro está tendo para tentar aprovar o projeto de emenda complementar 32, né, a PEC 32. A PEC 32 é mais uma reforma administrativa proposta no Brasil. A primeira reforma administrativa aconteceu na década de 30, né? Exatamente no governo do Getúlio Vargas. Mas, assim, o que é mesmo reforma administrativa, né? A reforma administrativa, gente, é um processo de adaptação da máquina pública ao ambiente no qual o Estado está inserido. Só que aí é o seguinte: vários países fizeram e continuam fazendo reforma administrativa. Um dos fatores que dificulta, assim, que limita a reforma administrativa no Brasil é que quase sempre ela é importada. Então, assim, o país sofrendo a pressão do mercado internacional, sofrendo pressão do que está acontecendo lá fora, ele corre, né, e vem para tentar implementar as reformas aqui, da maneira como está acontecendo lá fora, ele quer também implementar aqui, tipo, pegando carona. Só que as reformas lá fora são reformas quase sempre fruto de muita luta, de manifestação popular, né? Vejam só a Bastilha, né? Veja a França, né? Tomada da Bastilha, queda da Bastilha, né? O iluminismo, o povo nas ruas lutando. O brasileiro não, ele essa característica de luta, né, de se manifestar, de cobrar dos governantes, né, um posicionamento acerca de algumas questões coletivas, né, o brasileiro ele ainda precisa avançar nesse quesito, né? E aí, dentro da importação dessas reformas, na década de 30, mesmo estando em uma ditadura, o Getúlio vem com a primeira reforma administrativa brasileira. Ela é conhecida como reforma burocrática e aconteceu especificamente em 1936. E a sua característica principal é exatamente a ênfase na reforma dos meios em detrimento dos fins, né? Os meios que o Estado ia usar para poder prestar um serviço à sociedade. Ou seja, essa reforma burocrática, ela focou nas atividades de administração de uma forma geral e buscou montar um corpo burocrático clássico, né, de funcionários do Estado, não contemplando as atividades substantivas. Nós já falamos na aula passada que havia
o Brasil era imerso de maneira muito forte no patrimonialismo, né? Que dentro do patrimonialismo tem o clientelismo e a máquina pública foi usada de maneira muito forte como cabide de emprego, né? As pessoas tinham uma devoção aos líderes políticos e havia troca de favores, né? E a ocupação desses cargos também ia acontecendo em sua maioria dessa forma. E essa reforma de 36, essa reforma administrativa, ela foi muito importante, porque aí ela vai trazer para a administração pública princípios da administração pública. E, mais uma vez, a administração pública vai voltar o seu olhar para modelos que estavam sendo implementados ou que já tinham sido implementados na iniciativa privada. Entre eles, o Taylorismo, né, de Taylor, que é o criador da administração científica, né, da administração enquanto ciência, né, com regras, com princípios, a maneira, a relação que deve haver entre empresa e empregado, a necessidade de capacitar esse pessoal, a necessidade de especializar essa mão de obra, né? Um outro modelo que vai servir de base é exatamente o fayoliano, né, de Fayol. E aí, Fayol, para quem é da administração, né, não administração pública, mas da administração enquanto ciência generalista, vai ver que Fayol veio trazer para as empresas os departamentos, né, os setores, exatamente porque ele vai dividir o que é uma atividade fim, o que é uma atividade meio, ele vai departamentalizar as organizações, ele vai, quando ele departamentaliza, ele, mais uma vez, especializa essa mão de obra, né? E aí, essa reforma administrativa de 36, ela vai olhar para esse aspecto. E nós dizíamos na nossa aula passada que o modelo weberiano é o modelo da burocracia, que veio exatamente em substituição ao patrimonialismo, né? Então, assim, é um avanço da administração pública, sair do modelo patrimonialista para um modelo burocrático, né? E essa reforma, ela teve em mente bastante essas questões. Então, esse governo do Getúlio, que aconteceu de 1930 a 1945, um dos principais atos dele foi implementar essa reforma, e essa reforma administrativa do governo Getúlio fez surgir o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. O DASP, gente, foi assim um acontecimento, né, na administração pública brasileira, um acontecimento assim de muita grandeza. E o papel do DASP era exatamente buscar diminuir a ineficiência do funcionalismo público federal e reorganizar a administração pública. Nós tínhamos um Estado extremamente inchado, né, cheio de favores de funcionários públicos que ingressaram nos órgãos públicos como favores políticos, inclusive era um forte meio para os políticos conseguirem votos em suas regiões, era essa troca de favores, né? E era um Estado totalmente ineficiente, né? Então, a sociedade pagava muito e recebia quase nada por causa da incompetência, né, do funcionalismo público. E aí, olhando para essa realidade, o governo do Getúlio cria o DASP e estabelece com algumas funções, né? Vamos dialogar aqui acerca de algumas funções do DASP. Uma delas seria exatamente o DASP deveria fazer um estudo pormenorizado das repartições, né, dos departamentos públicos federais e estaduais, com o propósito de determinar, do ponto de vista da economia
e eficiência as modificações, né, que deveria ser feita nas organizações do serviço público. Então, assim, o quantitativo de pessoal, o orçamento necessário, as condições, né, para realizar o trabalho, os processos que deveria seguir. Então, essas relações de um departamento com outro departamento e dos órgãos públicos de maneira geral com o público externo. Então, tudo isso, essa análise, né, dos papéis que se cumpria cada órgão, um para com o outro e todos para com a sociedade. Então, esse era um dos papéis do DASP, né, fazer essa análise e ver o que estava fora da curva para tentar ajustar. E aí, dentro das atribuições do DASP, estava também a organização anual, né, da proposta orçamentária. O orçamento é anual, né, e a gente ainda tem essa herança até hoje. Tudo bem que hoje tem outras leis que regem o orçamento, né, mas a gente tem, por exemplo, a nossa LOA, né, que sai anual, e o DASP trouxe essa contribuição. Outra coisa é a fiscalização do orçamento, né? Hoje a gente fala muito da lei de responsabilidade fiscal, mas ainda na década de 30, o Getúlio teve essa inspiração quando criou o DASP, né? E para acabar com essa ineficiência dos candidatos, dos funcionários públicos, aí era papel do DASP também fazer concurso, né, para que o ingresso nos cargos públicos federais se desse através de concursos. Também promover a readaptação e aperfeiçoamento dos funcionários civis da União. A gente sabe que, às vezes, devido a alguns acontecimentos, o funcionário público, ou o servidor público hoje, né, ele não tem condições de continuar prestando o serviço para o qual ele ingressou na administração pública. Mas não é hora de aposentar esse servidor, esse funcionário, então é preciso readaptá-lo, arrumar um outro trabalho que ele tenha condições de prestar. Estudar e fixar os padrões e especificações do material para uso nos serviços públicos e auxiliar o presidente da República no exame dos projetos de lei submetidos à sanção, inspecionar os serviços públicos e, anualmente, apresentar um relatório, né, para o presidente da República. Então, essas eram algumas das atribuições do DASP. O DASP, gente, ele foi, assim, importantíssimo na execução dos objetivos do governo, organizou os orçamentos, classificou os cargos do funcionalismo, introduziu novos métodos e novas técnicas para o serviço burocrático, inclusive universalizando esses procedimentos, né, dando uma padronização a esses serviços, porque às vezes um servidor fazia de uma maneira, o outro servidor fazia de outra maneira, um departamento realizava de uma forma, outro de outra forma, e o DASP ele veio padronizar, né, essa prestação de serviço, organizou os processos seletivos dos funcionários por meio de concurso, criou cursos de aperfeiçoamento, né, em administração pública. Os primeiros do Brasil foram criados pelo DASP, e isso tem até hoje, né, essa questão, ou seja, o DASP veio implantar um mérito, né, na administração pública, e o que existe até hoje, né, então ainda é uma herança desse tempo, né. Com a queda do Vargas em 45, o DASP passou por um profundo processo de reestruturação, né, que foi esvaziando, o órgão foi enfraquecendo, e, por fim, em 86, ele foi extinto, né, houve a criação de uma Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, SEDAP, mas não se iguala, né, à qualidade do DASP. E aí, vocês podem dizer assim, Rosemary, mas você está dizendo que era no governo do Getúlio, um governo ditador, e ele fez isso pelo país. Eu devo chamar a atenção de vocês que, se vocês forem olhar a trajetória dos governos brasileiros, os governos ditatoriais, eles deixaram grandes contribuições, né? O próprio Vargas, porque não vem ao caso aqui da nossa matéria, né? Mas o próprio Vargas, na lei
trabalhista mesmo para a iniciativa privada, ele trouxe grandes contribuições, né? Criou FGTS, férias, 13º, revisou a duração, né, da carga horária diária e a jornada de trabalho. Então, isso tudo foram ganhos do governo Vargas. Rosemary, você está dizendo que o governo ditatorial é bom? Não, eu estou dizendo que o governo ditatorial é péssimo. Né? Que não haja, ainda mais que 2022 é um ano de eleições, por gentileza, não me confundam. O que eu estou dizendo a vocês é que o governo ditatorial ele tem que conceder certas benesses à sociedade, ele tem que tentar agradar o máximo de segmentos possíveis como forma de tentar se manter no poder, tá me entendendo? Para evitar um levante social. É isso que acontecia. E o Vargas soube fazer isso muito bem, tá bom? E fica aí, creditada a ele, a nossa primeira reforma administrativa. A segunda reforma já aconteceu em 67, né? Então, boa parte dessa aula, nós falávamos de administração pública indireta e descentralizada. Essa é uma herança trazida pela segunda reforma administrativa, né? Através do decreto, o principal decreto dessa reforma administrativa é o Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 67, e ele veio ampliar a forma como a administração pública poderia servir a sociedade. Ele teve uma visão muito operacional, né? Do serviço, uma visão operacional do serviço, da maneira de servir. E daí ele vem trazendo uma maior descentralização por meio da administração pública indireta. Então, com o decreto em 67, né, com a reforma de 67, instituíram-se racionalidade administrativa, melhores planejamento e orçamento, descongestionamento das chefias executivas superiores, né, buscavam reunir competências e informação no processo decisório. As atividades da administração pública federal deveriam seguir os princípios de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Se vocês olharem o planejamento, a coordenação e o controle, são princípios da administração privada, né? Aí vocês estão vendo que eles passam a ser observados agora na administração pública. Então, o gestor público, ele não deve mais agir por intuição, né? Por intuito, minha consciência está pedindo, está mandando, não. Ele deve planejar as ações dele, né? E acompanhar a realização, a implementação dessas ações, corrigi-las, né, quando necessário, e sempre que possível descentralizar, né, a realização dessa atividade. E vai priorizar a delegação por competência. Então, assim, mais uma vez é uma chamada, né? Estado, você sabe, você tem know-how para fazer isso aqui, você tem pessoas habilitadas, você tem maquinário, você tem conhecimento técnico. Então, foi isso que a segunda reforma administrativa fez com o país, tá bom, pessoal? Gente, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Essas reformas, elas não se encerram, né? O Brasil não teve só 2 reformas administrativas. Na nossa próxima aula, né, a gente, na terceira videoaula, eu vou continuar explanando sobre as reformas que o Brasil teve, vamos continuar, né, vamos para as outras reformas. Toda essa aula, ela não alcança o potencial desse assunto, a envergadura desse assunto, né? Então, vocês, assim, estudem bastante o livro didático de vocês, em outras oportunidades, leiam outros materiais sobre esse assunto, para poder complementar o entendimento, viu? Quem aprende mais ouvindo, procure vídeos no YouTube, né, sobre essa temática, enfim. Bons estudos para vocês, né? Boa aprendizagem, desejo muito sucesso a todos.
Qualquer dúvida é só nos enviar lá no Fórum Tirar Dúvidas, tá bom? A gente segue à disposição. Grande abraço.